Olá, boa noite, bem-vindos ao Fé na Prática. Eu sou a Alessandra, somos a Catedral Metodista de Petrópolis. Muito bom estar aqui com você nessa nova temporada do Fé na Prática. E hoje nós temos como convidado o nosso pastor Augusto Menino. Boa noite, pastor. Boa noite, Alê. Boa noite, pessoal. Bom ter o senhor aqui com a gente. A gente vai dar continuidade a essa série de conversas, né, sobre o que nós vivenciamos em fevereiro, né, como tem sido esse processo de renovo, de restauração, né, como tem sido até aqui. Na semana passada esteve conosco a Vanderleia, a nossa Vande, também, que testemunhou e compartilhou um pouco da história dela também. Bênção que está acontecendo, né, ali na dança, né, com as crianças. Falando sobre o Projeto Esperança. É, muito legal. E a gente vai dar continuidade a esse bate-papo, pastor, tudo bem? Legal, ótimo, vamos lá. Que bom ter o senhor aqui, pastor. E no dia 15 de fevereiro, o pastor Guto estava aqui também, né? Estava, uma terça-feira. Sim. Estava sozinho aqui como pastor, né? O pastor Hélio e o pastor Evandro não estavam aqui. E foi um dia tenso, foi um dia muito tenso. Loucura, né? Uma loucura, porque pegou todo mundo de surpresa. Sim. Eu lembro que o tempo virou, assim, de uma forma muito rápida, e foi tudo muito rápido no final da tarde. E aí ilhou todo mundo, né? Sim. Ficamos ilhados aqui. Ninguém conseguia chegar aqui. Verdade. Quem já estava aqui não conseguia sair. E nós vivenciamos aqui um momento muito difícil de resgate de pessoas ali que ficaram presas numa banca de jornal que nós temos aqui na rua. E a igreja assessorando todo esse processo, né, entrando com mangueira de incêndio, escada, pneu. Foi uma loucura, sim. Foram momentos tensos, assim. Sim, muito tensos. Um marco, né? Um marco na nossa história de vida, foi muito intenso, como pastor vivo, né? Nós passamos a noite aqui. Sim, né? recebendo as pessoas, acolhendo. Eu me lembro que teve uma situação no início da madrugada, de arrastão, e todo mundo começando a correr de um lado para o outro. E a gente abriu aqui a porta da igreja, botando todo mundo para dentro. Nós não sabíamos o que era. E começamos a botar todo mundo para dentro que subia aqui a nossa rua. Foi um momento, assim, muito difícil, de muita tensão. E foi o início, né, de tudo que a gente está vivendo hoje, né? Sim. Foi o início de um ciclo, né, que faz com que a gente fez, né, e faz até hoje, com que a gente busque estar se fortalecendo em Deus, né, busque os meios para a gente poder ser melhor em servir a nossa cidade, né, a gente como igreja, e a gente hoje consegue ter uma noção melhor. A gente estava na semana passada conversando com a Vanderleia, falando sobre isso. Hoje a gente consegue olhar lá atrás, porque a gente engrenou a primeira ali, né? Sim. E a gente foi, né? E foi o começo de um período muito difícil, de muita dor, de muita perda, mas um período em que a gente conseguiu se organizar como igreja de uma maneira muito relevante, né? Acho que nos trouxe muita maturidade, né? Sim. Porque nós nunca lidamos com uma situação tão perto assim, de surpresa, assim, tão presente. E inicialmente nós não sabíamos muito como agir. E fomos aprendendo no caminho, né? Você não tinha um manual ali. Teve que se organizar rápido, né? Exatamente. Nos organizamos rápido, precisávamos. A cidade precisava de uma resposta rápida da igreja, de outros órgãos também. Então todo mundo meio que aprendeu no processo de como fazer as coisas. A prefeitura, os outros órgãos, foi aprendendo. E nós também. Nós melhoramos. No final ali dos atendimentos, nós estávamos assim muito melhores do que no início, obviamente. Sim. E isso trouxe pra gente, eu acho que uma força também, né? A gente conseguir entender que a gente consegue ser uma igreja muito relevante, né? A gente consegue se estruturar dessa maneira. E isso traz força pra gente, eu acho que traz motivação para seguir sabendo que a gente consegue dar apoio, ser relevante em qualquer situação, né? Eu acho que é nosso papel como igreja. E a gente falou também na semana passada que o projeto Esperança nasceu daí. Sim. Né? Do caos nasce a esperança, né? Nasceu a esperança, exatamente. E dentro do projeto Esperança nós temos várias frentes, né? A frente são esportes, né? A gente contempla a área do esporte também, da música, da dança.
E tudo voltado para esse público, né? As crianças que de alguma maneira foram afetadas nesse período difícil. E nós temos dentro do projeto também o apoio, o suporte emocional, né? Que é uma área de extrema importância na vida dessas pessoas, né? E o pastor Augusto, ele está à frente do apoio, e tem sido um momento assim que a gente tem colhido frutos, né? Tem visto o resultado, tem acompanhado. Fala um pouquinho pra gente, pastor, sobre tem sido muito especial esse atendimento que nós estamos oferecendo para as pessoas. Ele passou por vários estágios. Um primeiro estágio eu denominaria assim aquele momento do caos, em que as pessoas vinham para cá, elas estavam meio perdidas, e ali nós oferecíamos para ela um primeiro atendimento ali emergencial, trabalhando junto com alguns profissionais, junto com alguns voluntários, e ali mesmo a gente conseguia dar um primeiro suporte. Porque qual é a questão do trauma? O trauma, ele precisa ser atendido nas primeiras 72 horas. Então há um estudo em que nos diz que se você oferece um atendimento, um suporte, nas primeiras 72 horas, a chance desse trauma se desenvolver num transtorno é muito pequena, é muito menor. Ela cai bastante. Então as pessoas que já chegavam aqui afetadas por aquela situação de catástrofe, já recebiam um acolhimento, porque elas chegavam com medo, elas chegavam desnorteadas, nós vivenciamos aqui na madrugada crianças que ficaram presas aqui na nossa escola, e os pais sem ter notícia e tudo mais. Então elas já chegavam num ambiente de acolhimento. Aquilo já dava para elas um primeiro atendimento assim muito especial. E ao longo dos dias nós fomos trabalhando. E depois nós tivemos o que nós denominamos aqui o plantão psicológico, que em regime assim de plantão, com profissionais de outras cidades, de maneira online, presencial também, atendemos presencial, atendendo de maneira assim, plantão, em regime de plantão, as pessoas que nos procuraram. E depois desse tempo de plantão, desse estágio de plantão, nasceu então os atendimentos psicológicos, terapêuticos, as psicoterapias. Estamos trabalhando com 3 profissionais, pegando as diversas faixas etárias, e aí em regime de terapia mesmo. Hoje é presencial, né? É presencial. Sim. Aí já como presencial, disponibilizamos uma sala aqui na nossa igreja, e esses atendimentos acontecem semanais, né? E assim, tem sido um resultado fantástico. Muita procura, né? Fantástico, muita procura e um resultado fantástico. Né? Mas temos colhido frutos já. Sim, conseguimos agora liberar da alta, né? Para um grupo. Um grupo, né? Porque como a demanda era muito grande, e os profissionais eram poucos naquele momento, nós não tínhamos condições de atender todo mundo, ia demorar uma fila de espera. Então nos surgiu uma estratégia de fazer uma terapia em grupo no primeiro momento. Nós fizemos ali uma anamnese com todo mundo, né, uma primeira entrevista, e juntamos casos semelhantes num grupo terapêutico. E colocamos uma profissional, obviamente, à frente, e foi muito especial, foi muito bom. Esse grupo tinha em torno aí de mais ou menos 7 a 10 pessoas. Ele já superou as nossas expectativas, e nós tivemos condições, né, a profissional teve condições de liberar o grupo. Amém. Né, e ela acompanha via WhatsApp, né, ela acompanha as pessoas que estavam no grupo. Nós tivemos uma chuva recente, né, obviamente não na mesma proporção daquelas, mas qualquer gatilho você tem ali uma resposta, né, emocional. E ela acompanhando essas pessoas, né, nesse dia dessa chuva recente que nós tivemos,
E as pessoas dando feedback. Olha, inicialmente eu fiquei com medo, mas aí me lembrei ali dos exercícios do grupo, tal, me lembrei daquilo que era falado, já fui me acalmando, a ansiedade diminuindo, consegui sair de casa, consegui trabalhar mesmo com o tempo fechado, mesmo com a chuva se aproximando, mas mesmo assim eu consegui desenvolver. Então ainda há um acompanhamento da nossa profissional com essas pessoas, e a devolutiva que nós recebemos é muito especial, ver as pessoas já retomando a sua rotina, retomando o trabalho, não tendo mais aquelas sensações que elas tiveram no início. Isso foi muito especial. Amém. E o suporte psicológico, ele continua. Continua. Né? Aí agora vem um novo grupo, né? Agora a gente dá aí o andamento, né? Porque nós tivemos uma fila de espera. Sim. A demanda foi muito grande. A demanda foi maior do que nós conseguimos atender. E a terapia, ela tende a se estender um pouco mais. Cada pessoa ela vai levar de uma forma, né, esse momento terapêutico. Mas eu digo para você, Ale, que nós estamos assim com praticamente todas as pessoas em atendimento. Amém. Algumas já foram liberadas, como eu disse, o grupo foi liberado, outras pessoas no individual também foram liberadas, porque na medida em que acontece a terapia, as pessoas vão se reorganizando. Sim. Elas vão se reorganizando. Então porque a vida também continua. Alguns não conseguem dar continuidade à terapia porque tem uma oportunidade de trabalho, tem uma situação que não pode naquele horário. Então, infelizmente, também isso acontece. As pessoas não conseguem dar prosseguimento. Mas, de qualquer forma, elas vão se reorganizando. Né? Então, hoje, eu fechei isso já recente agora. Nós estamos com praticamente todas as pessoas em atendimento, com os horários em atendimento. E está acontecendo. Amém. Semanal, né? Acontece tanto aqui na nossa igreja como no próprio consultório das terapeutas. Quem não consegue se ajustar os nossos horários, nós disponibilizamos alguns horários no próprio consultório da terapeuta que faz esse trabalho também lá. Sim, e louvado seja Deus pela vida desses profissionais também, né? Que estão se dedicando a ajudar, a servir, enfim. E o nosso desafio, não só nessa área, mas dentro de todas as áreas do projeto, é conseguir parceiros, né, voluntários. Então, se você está assistindo esse vídeo hoje e se você tem, né, você de alguma área que de alguma maneira possa abençoar e quer fazer parte desse projeto, procura a gente. Né? Você está convidado para vir participar com a gente do projeto. A gente falou isso também anteriormente, que é um desafio, a gente tem a tendência é o projeto crescer, ele ir se adequando, né? A gente quer ter discernimento do que está acontecendo, né? Pedir que Deus traga para a gente, nos direcione para que a gente possa atender de maneira relevante e eficaz. Eu acho, Ale, que esse projeto da nossa igreja, que nasce nesse ambiente difícil, de caos, ele vem para ficar. Amém. Ele não é um projeto que termina com a volta à normalidade da cidade. A gente nós ainda estamos colhendo alguns frutos dessa catástrofe. Então tem coisas que ainda não voltaram. É um processo. É um processo. Né? Nós vemos obras ainda acontecendo, mas nós acreditamos que vai chegar um ponto em que a cidade vai voltar 100% ao normal. Só que eu entendo, né, que o projeto Esperança ele continua, porque as necessidades estão aí, né? Então o projeto ele não tem a ver só com a catástrofe em si, ele não termina nela, começa nela, mas não termina nela, né? E eu acho que aí nós vamos poder ampliar ainda mais, né, o alcance dele. Acho que isso é muito fantástico. Amém. E que possa ampliar também e que a gente consiga avançar nas frentes, né? E criar frentes novas, né? Diante de tudo das necessidades que foram surgindo e a gente for entendendo que a gente tem que atuar de alguma maneira, né? Para ser relevante e eficaz. Então, tem sido uma bênção, o projeto tá muito lindo, a gente conversa com os profissionais, com os líderes, os coordenadores de cada frente e a gente tem alcançado testemunhos lindos, né? Das famílias que são alcançadas através da vida dos filhos, né? Enfim, a gente às vezes não tem ideia do alcance disso. Né? De como Deus move as coisas, de como Deus faz, mas eu tenho certeza que mais do que a gente imagina, muitas pessoas estão sendo alcançadas. Então, a nossa palavra
a nossa missão ela é desafiadora, Sim. mas nós temos muita fé de que ele veio para ficar mesmo. Sim. Né, pastor? Amém. Ficar e ampliar, né? Amém. Ampliar, ele vai ser ampliado, porque nós vamos alcançar mais pessoas. Com o tempo, eu não tenho dúvida disso. Eu vejo pelo processo que eu coordeno, né, que é o apoio psicológico, o atendimento psicológico, ele vai acabar alcançando mais pessoas para além da questão da enchente em si, né? Então, vem para ficar. Amém. Vem para ficar. Amém. Que se você se sentiu tocado, né, e quiser participar com a gente, é só entrar em contato com a nossa igreja, procurar a gente aqui. A gente com certeza tem um lugar especial para você, para estar acompanhando, para estar crescendo com a gente. A gente compartilhou também do sentimento de gratidão, né, que nós da equipe temos em estar participando, estar à frente. Os momentos dos cultos da ação social têm sido muito especiais, pastor. Sim. Nós temos vivido coisas muito especiais, momentos muito especiais, né, com aquelas pessoas, aquelas vidas. Nós temos sido alcançados e transformados com essas famílias que Deus acrescentou e trouxe até a gente. Né? Então, a gente comentou sobre o número de pessoas assistidas, de famílias assistidas, ele dobrou, ele aumentou muito, consideravelmente. E nós fazemos sempre no dia da entrega da cesta básica, né? Porque o atendimento também através das cestas faz parte do projeto também. Nós dobramos, multiplicamos o número de famílias para conseguir atender também, encaixá-las, né, no projeto que já existia anteriormente. E a gente, toda vez que faz a entrega da cesta, a gente tem um culto. Então, ele não é obrigatório a ninguém, mas as pessoas querem estar com a gente, né, no culto. E a gente tem vivido momentos incríveis nesses cultos. A gente tem, as pessoas têm se rendido ao Senhor, as pessoas têm escutado da palavra e a gente tem procurado trazer esperança para cada uma dessas famílias. Né? Isso o que você mencionou é muito legal, Lê, que não é obrigado a estar no culto. Né? Ninguém... aliás, o Projeto Esperança não é para membros da igreja. Sim, né? Não é. Tanto no atendimento psicológico como na ação social, a grande parte, talvez a maioria, 90% talvez, não são da igreja. São pessoas que não têm vínculo de membresia com a igreja. Não. E essa sua fala, ela é muito importante. O fato dela receber uma cesta básica não a obriga a estar no culto. Né? Porque quem está de fora não percebe isso. Que está todo mundo lá, talvez pense, está lá porque está recebendo. Não, ninguém é obrigado a estar. Eles estão lá, são convidados a estar e nós percebemos aí muito essa questão de que só Jesus pode suprir tudo que nós precisamos. Por mais que a gente alimente as pessoas, por mais que a gente supra aquela necessidade pontual, só Jesus pode dar esse sentido, esse propósito de vida para as pessoas. E no meu entendimento, elas estão ali, ainda que são convidadas e não obrigadas, porque elas percebem que só Jesus pode dar sentido para a vida delas. É isso. É o que a gente conversa, a gente sempre tem reuniões antes, né, dos cultos, antes do dia da entrega da cesta, que acontece uma vez por mês. E a gente tenta alinhar isso, né, essa visão de que eu estou ali servindo e não é uma cesta. O que eu quero é ser... um mordomo excelente, eu quero ser um cooperador excelente, eu quero mostrar Jesus, eu quero... Sabe, não é a cesta. Né? A gente consegue entender que está além disso, que o projeto ele vai além disso. Né? O que eu quero ali é mostrar Jesus e mostrar para essas pessoas que elas são amadas, né? que apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar do tempo difícil... Da condição que elas estão. Da condição. Existe um Deus que nos torna... família, irmãos iguais, e isso tem sido muito especial. Eles têm se sentido de fato abraçados. Eu espero a gente poder ter a oportunidade de trazê-los aqui também para um bate-papo, um testemunho, né? Sabe, né? Um dia, né? Eles pedem, eles falam bastante sobre isso, sabe? E a gente teve um grupo agora no último culto de pessoas que vão começar na integração com a gente também. Ah, que legal. Sabe? E enfim, isso tem sido muito especial e muito precioso. Então, eu creio que o projeto, não só a cesta, né, mas o projeto que abrange tudo, tem esse foco, né? Eu acho que resume a missão da igreja, que é servir. É isso. A igreja existe para servir. Se a igreja não serve, ela não serve. Né? Ela não serve. Não serve, porque a igreja não é o prédio, a igreja não é a placa, né? A igreja não é um
um organismo político da sociedade. A igreja ela existe para servir as pessoas, na medida das necessidades das pessoas. Então, eu acho que a igreja ela está fazendo o que ela foi gerada para fazer, que é servir. Então é tão lindo ver quando a gente chega aqui, né, nesse dia especialmente da ação social, por exemplo, a equipe envolvida, né, comprometida ali com aquele trabalho, não ganham nada por isso, né, 100% voluntários, estão ali, desde o pessoal servindo ali, até o pessoal no próprio envolvimento do culto mesmo lá em cima, o pessoal da música, todo mundo servindo no mesmo propósito. Isso é igreja, né? Sim. Isso me emociona, porque a igreja ela cumpre um papel que nenhuma outra área da sociedade é capaz de cumprir. Eu amo a igreja, amo a vida na igreja, por isso, por essa entrega, por esse comprometimento. Né? E ali aquelas pessoas que talvez não encontrem em lugar nenhum isso, esse carinho, essa atenção, recebem isso. É muito mais do que uma cesta básica. É muito mais. É muito mais do que um alimento, é muito mais do que um atendimento psicológico, é muito mais do que uma aula de balé, é muito mais do que uma futebol que eles têm ali, de uma orientação profissional. É muito mais do que isso. Amém. Eu acho que o Projeto Esperança é mais do que algo que eles podem receber. Eles estão vivendo algo muito maior do que isso. Amém. Eu creio nisso também. E é por isso que a gente crê também que esse projeto ele veio para ficar. Amém. E vai ficar. Vai. Então a gente está aqui para te incentivar a ser um parceiro, um voluntário. Só procurar a gente aí que a gente tem muita coisa para fazer. Amém. E a importância disso na vida da sociedade, na vida da nossa cidade, a gente não faz ideia, né, pastor, de como isso é importante, né, no mundo espiritual, né, as coisas que têm acontecido, o que a gente tem vivido, os frutos que a gente já colhe, né. Foi um momento difícil, um momento de dor, de luto, de perda, de caos, mas que durante esse processo foi se transformando, e eu acho que ele vem se transformando ainda, né? Em esperança, em renovo, em recomeço, e a gente não pode parar, foi o que o senhor falou, né? Sim. A vida segue e continua, e a gente precisa seguir, né? Sim. A gente precisa continuar. E foi muito bom, pastor, ter o senhor aqui com a gente, compartilhando um pouquinho sobre isso. O senhor já esteve aqui anteriormente. E que bênção o Fé na Prática voltando aí nessa temporada, né? Amém. Que legal. A gente está voltando. Você tá craque nesse negócio de apresentar programa, hein? Mais ou menos. Daqui a pouco você vai receber algumas propostas aí fora. A nossa apresentadora. Legal. Amém, pastor. Obrigada pela sua presença. Foi muito bom ter você aqui com a gente também. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, né? Ative o sininho, deixa lá o seu like e abençoa a gente também nisso aí. Que Deus te abençoe. Uma semana muito especial e preciosa para você. Obrigada, pastor. Amém.